bom dia. Bom dia. Ouvem lá no fundo? Muito bem, ficou forte aqui na frente também. Muito bem, gente. Dormiram bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? A comida estava boa também? Graças a Deus, né? É isso aí. Retiro tem que ter comida boa, né? É isso aí. Às vezes nem é sempre assim, né? Muito bom estar aqui com vocês. Como já disse, a minha esposa chegou, graças a Deus, 2h30 da manhã, ela chegou bem, né? E já está em casa, descansando, então está tudo certinho. Daqui 10 dias a nossa filha Sofia vem também de Guiné-Bissau para estar conosco e também continuar o tratamento dela aqui em Portugal. Mas tudo tem corrido bem, graças a Deus. E muito obrigado pela recepção, pelo carinho, né? Já até tomei o chimarrão lá atrás, né? Maravilha, muito bom. O gaúcho tem que tomar um chimarrão no começo do dia, assim, para dar aquela despertada, né? Eu vou me encostar lá, viu? Pode ir lá. Não é minha cuia, né? Mas pode, né? Pode ir lá, não tem problema. Muito bem, gente. Ontem, então, estivemos aqui refletindo um pouquinho sobre a vida de Pedro, né? A gente falou sobre o recomeço na vida de Pedro e a gente viu como Deus foi gracioso, misericordioso com Pedro, né? Foi até lá para resgatá-lo, né? E naquele terceiro encontro, naquela terceira aparição, e ele, então, tira Pedro daquele poço, né? Aquele poço emocional, aquele buraco emocional que ele tinha se metido. Então, o Senhor foi misericordioso com ele, restaurou ele, curou ele, né? Chamou ele novamente, disse para ele: olhe para mim, não olhe para o lado, não olhe para as pessoas, olhe para mim, né? E vamos recomeçar, né? Essa foi a proposta de Jesus para Pedro. O meu desejo sincero é que você, se você está aqui hoje, tá, e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, ou se você está aqui hoje e você anda meio distante e talvez até mergulhado em algum buraco emocional, o meu desejo e a minha oração é que você recomece com Jesus. Amém. Que você recomece com o Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é um Senhor que não é tirano, não é déspota, Ele é um Senhor que é cheio de graça e de misericórdia, e Ele quer sempre recomeçar conosco. Ele nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos. Onde quer que estejamos, sempre o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso, tomar uma posição, porque nada nesta vida é mais importante do que caminhar com Jesus. Nada. Não há coisa mais importante a ser feita nessa vida do que andar com Jesus. O resto tudo é consequência disso. O resto tudo é secundário. O mais importante é você ter Jesus na sua vida. E se você não tiver Jesus na sua vida, nada vai fazer diferença. Aliás, até recebi uma ligação, foi essa semana, foi quinta-feira, uma senhora me ligou e disse: é da Igreja Batista? E eu disse: sim, é da Igreja Batista. E ela disse para mim: aí vocês expulsam demônio, vocês fazem exorcismos? Aí eu disse: o quê? Né? Ela disse: aí vocês expulsam demônios, espíritos ruins das pessoas, né? O que eu vou dizer para uma pessoa dessa, né, meus irmãos? Aí eu disse para ela assim: olha, aqui nós pregamos Jesus Cristo, vivo, ressurreto, né, que ressuscitou, está vivo e pode transformar a nossa vida, né? E quando a pessoa conhece Jesus, né, aí então a vida dela, ela encontra liberdade, encontra libertação, né? E então a senhora precisa se voltar para Jesus, a senhora precisa se voltar para Cristo, entregar sua vida a Jesus, seguir com Jesus, caminhar com Jesus, porque a partir daí então todas as coisas vão acontecer, inclusive a sua libertação, se é a senhora, né? Aí ela disse assim para mim: muito obrigado, vou desligar o telefone. Não adiantou, né? Ela queria outra coisa, ela não queria Jesus, né? Ela queria outra coisa. Então, a melhor coisa na vida é você ter Jesus.
Gente, hoje eu quero trazer um enfoque um pouquinho diferente. Tá? Nós estamos falando sobre recomeçar. Tá? Então, recomeçar em Jesus, recomeçar com Jesus. Essa é a nossa temática. Então, é um recomeço vertical. Mas é impossível de nós recomeçarmos verticalmente sem recomeçarmos horizontalmente, ou seja, nos relacionamentos. Então eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre relacionamentos, princípios bíblicos para desenvolvermos bons relacionamentos, né? Então é algo que nós precisamos refletir sobre esse nosso propósito, essa nossa intenção de recomeçarmos com o Senhor. Então, se você tem a sua Bíblia, abre ali em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Esse texto está inserido dentro de uma carta, onde o apóstolo Paulo escreve para uma igreja com quem ele tinha um bom relacionamento. E essa carta, ela, do início ao fim, aparece a palavra alegria, regozijo e assim por diante. Então é uma carta muito agradável de se ler, porque Paulo estava muito feliz, muito alegre, apesar de estar preso. E ele sente essa alegria e percebe isso, ele se alegra com o povo de Deus, né? Mas aqui no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, ele traz mais uma estação para esse povo e ele diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então, gente, eu estou convencido que nós estamos vivendo cada vez mais no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você não tem essa sensação? Sim. Eu tenho essa sensação, que o nosso mundo está ficando cada vez mais pervertido e corrupto. Só que a palavra de Deus nos diz aqui que nós somos luzeiros nesse mundo. Nós temos que brilhar nesse mundo, né? E como que nós fazemos isso? Vivendo uma vida ética, correta, sincera, né? Tudo isso, sim, brilhamos dessa forma. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos brilhar no mundo, fazendo tudo sem murmurações nem discussões. Interessante isso, né? Ele diz que nós vamos brilhar no meio de uma geração pervertida e corrupta quando nós fazemos tudo sem murmurações e nem discussões, né? Gente, muitas pessoas não conseguem avançar nos seus projetos pessoais porque têm muita dificuldade de se relacionar. Nós vimos isso ontem aqui também, né? Pedro foi curado pelo Senhor emocionalmente. Ele ainda não estava pronto, ele ainda não estava preparado, e ele reconhece isso, para amar o Senhor com o amor ágape, sacrificial. Mas no final da sua vida, ele consegue fazer isso, tanto que ele morre por Jesus, né? Ele consegue experimentar este amor sacrificial, né? E muitas pessoas sucumbem na sua vida ministerial, não avançam nos seus projetos pessoais, porque não têm saúde emocional. São pessoas, né, como eu disse ontem aqui, mal resolvidas, né? Pessoas que não se resolveram, não resolveram seus problemas, suas questões, né? Então muitas pessoas não conseguem avançar por causa disso. E essa situação de ser uma pessoa mal resolvida dificulta os seus relacionamentos pessoais, né? O fato é que todo cristão, em algum momento da sua vida, vai enfrentar algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldade relacional. Isso sempre vai acontecer. Mas, de um modo geral, a nossa unidade com Jesus, ela se manifesta na nossa unidade com o próximo. À medida que nós estamos unidos com Jesus, nós temos, né, a facilidade, a propensão de nos unirmos com as pessoas que estão à nossa volta, né? Agora, então, para permanecermos, né, firmes nesse recomeço espiritual, nós precisamos, então, reconsiderar a resolução dos nossos conflitos relacionais. Eu fico, às vezes, assustado de ver como as pessoas colocam seus problemas relacionais de lado e fazem de conta que eles não existem.
Lá em Braga eu conheço uma família, eles não são da nossa igreja, e o pai dessa família, o homem, né, dessa casa, tem por volta aí de 60, 70 anos, e ele teve um problema com um dos filhos, né, e ele já faz uns 10 a 15 anos que não fala mais com o filho. Não vai mais na casa do filho. Não procura mais o filho. E não quer resolver o problema. Quando alguém toca no assunto, ele trata de sair pela tangente ou confronta as pessoas para que as pessoas não tratem mais, não falem mais daquilo. Né? É impressionante como as pessoas muitas vezes têm conflitos, têm problemas de relacionamento e colocam isso de lado como se esperando que aquilo fosse, num passe de mágica, se dissolver e deixar de existir. Mas não é assim, não. Se tratando de relacionamentos, o que acontece é o contrário. Quanto mais nós deixamos esses relacionamentos, quanto mais nós deixamos aquilo parado e não mexemos naquilo, mais fermenta, mais azeda, né? Mais dificuldade surge a partir dali. Então, o recomeço, né, da nossa caminhada com Jesus deve nos conduzir, então, a uma resolução sincera e saudável dos nossos conflitos relacionais. É fato, é fato. Se você quer recomeçar com Jesus, se você está a recomeçar com Jesus, se estamos recomeçando com Jesus, isso vai nos conduzir a uma sincera e saudável resolução dos nossos conflitos pessoais. Isso vai acontecer em nós. É o que a palavra de Deus diz, né? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, né, até ele, reconcilia-te com teu irmão. Jesus fala isso, né? Nos adverte quanto a isso, né? Então eu quero ver alguns princípios aqui bem práticos que vão nos ajudar nesse processo, né? Como que eu posso resolver esse problema? Se você estivesse no caso daquele filho que o pai não fala com ele já há mais de 10 anos, o que você faria, né? O que nós podemos fazer para lidar com um filho rebelde, adolescente dentro de casa? Como eu posso lidar com um marido que é estúpido, que é duro, é turrão, né? Como eu posso lidar com uma esposa que não se coloca no lugar dela e atropela sempre o marido onde quer que esteja? Como eu posso lidar com um patrão que só me incomoda, me persegue e me humilha na frente de todos? Como eu posso lidar com pais que eu tenho dificuldade de reconhecer como autoridade na minha vida, né? Então, vamos ver alguns desses princípios que podem nos ajudar nessa questão de resolver os nossos conflitos. O primeiro princípio que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é esse. Evite discussões desnecessárias. Isso é muito importante. Evite discussões desnecessárias. E aqui tem um texto onde o apóstolo Paulo ele ensina o seu discípulo Timóteo, e ele diz para ele o seguinte: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2, 23 e 24. Gente, muitas vezes nós entramos em discussões que são desnecessárias, que não faz sentido nenhum, né? Que são realmente discussões que só levam a lugares ruins, a fins indesejáveis. E muitas vezes o orgulho pode nos arrastar para isso, né? O orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem, né? Eu brinquei agora há pouco, tomei chimarrão, né? Lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho é muito orgulhoso. O gaúcho é aquele que nasce no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? E é a minha terra. E o gaúcho é muito orgulhoso. E lá no Rio Grande do Sul se diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair dela, né? Então, às vezes nós entramos em brigas que não servem para nada, não levam a lugar nenhum, né? E nós temos que estar atentos a isso. Atentos a isso, porque existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar. Eu me lembro,
Um dia eu estava na igreja, tinha recém assumido o ministério lá em Braga, na igreja batista ali de Braga, na Batista Central, e estávamos conversando no final do culto e tal, e aí um irmão que era do Ministério da Música, né, abençoado, o Ministério do Louvor é um ministério abençoado, né? Os irmãos são bênçãos, né? Graças a Deus, né, pastor Sandro? E esse irmão estava lá e a gente estava conversando sobre estilos musicais, né? E esse irmão era assim, gostava de um rockzinho, né? Uma batida mais, né? Mais pujante, né? E aí tinha um outro irmão que encostou e começou a conversar com ele e disse, não, rock é do diabo, né? Rock é do diabo, isso aí não é de Deus, não. E ele começou, não, mas veja bem, não existe ritmo santo, sagrado, né? Todos os ritmos são bons, são saudáveis. E aí ele começou a dizer, não, mas veja bem, o rock estimula a revolta, estimula a rebeldia. De fato é mesmo, né? A gente sabe que alguns ritmos musicais fazem isso, né? Ou, por exemplo, o tango, né? O tango que os argentinos gostam tanto, o tango estimula a sensualidade, né? Não é verdade? O samba que os brasileiros gostam, né? Estimula a malandragem, né? Não é verdade? E o rock, né? Ele estimula um pouquinho esse ímpeto, essa coisa, né? E aí ele começou a dizer, não, mas isso aí é do diabo, estimular a rebeldia dentro da igreja e tudo mais. E outros dizem, não é rebeldia, não, tem músicas muito lindas e muito bonitas e tal. Aliás, confessando aqui, o nosso repertório lá, músicos lá em Braga, está cheio de músicas estilo rock, né? E eu acho que ele não percebeu isso. Eles começaram a discutir, e de repente o tom de voz começou a subir, e eles começaram a discutir um com o outro, começaram a se xingar, e quando eu vi, saiu um para lá e o outro para cá, e eu fiquei parado e me perguntando, o que foi que aconteceu aqui? E o louvor, que nós cantamos agora há pouco, né? Cadê? Às vezes a gente entra em discussões completamente desnecessárias, né? E Provérbios capítulo 20, versículo 3, não está aqui, mas vocês podem depois dar uma olhada se quiserem, diz assim, é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. É uma honra, diz Provérbios 23, dar fim a contendas, mas os insensatos envolvem-se nelas. É verdade? É bem isso aí mesmo. Segundo princípio que pode nos ajudar a resolver os nossos conflitos. Procure responder com mansidão. Que coisa tremenda isso, né? É muito bonito, mas é muito difícil de fazer. Não é verdade? Tem um texto de Provérbios 15:1 que diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? E isso é muito importante. Nem sempre é fácil responder com uma palavra dura, responder com mansidão, né? E a maneira como nós respondemos pode ser determinante para a solução do conflito ou não, né? Então, quando nós respondemos uma palavra dura com mansidão, nós quebramos aquilo que a gente chama de o ciclo do conflito. Você sabe que tem um ciclo do conflito, né? O ciclo do conflito, ele começa aqui embaixo com a controvérsia, com a diferença de opinião, a diferença de ideias, a contradição. Ele começa aqui. O indivíduo expõe o seu ponto de vista, no sentido com uma agressividade, né? O outro responde com agressividade e assim vai esse ciclo se estabelecendo, né? O outro contrapõe a réplica e a tréplica, né? Com agressividade, e quando chega aqui a agressividade, a capacidade de raciocinar em relação à contradição foi para o espaço, porque as emoções estão todas envolvidas no processo, né? Então aquela contradição não pode mais ser vista de forma racional, porque as emoções tomaram conta do processo. É o ciclo do conflito. E quando o indivíduo, então, você tem uma contradição e você tem uma palavra dura e você responde essa palavra dura com uma palavra mansa, você quebra o ciclo do conflito e volta para a racionalidade. Você não completa o ciclo do conflito. Então é muito importante nós fazermos isso, né? Provérbios 25:15 diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda
quebra até os ossos. A língua branda quebra até os ossos. Lá no Brasil, quando pastoreava lá a igreja, uma senhora, né, ela veio conversar comigo e ela veio expor o problema dela, mas aquela senhora falava com uma voz tão suave, assim, sabe? Você conhece uma pessoa que fala assim? Fala com suavidade, né? Ela vinha e falava aquilo assim, e ela ia falando, colocando a situação dela, e aquilo chegou a me dar um sono, né? Assim, porque vai tranquilizando a gente, sabe? Vai te amolecendo, né? Aquela palavra mansa, né? É bem isso que Provérbios diz, né? Que a língua branda quebra até os ossos, te amassa, né? Como um abraço de uma sucuri, né? Vai te moendo ali, né? Devagar, né? Devagarito, né? E vai, né? É interessante isso, né? A língua branda quebra até os ossos, né? Então, esse é um princípio muito, muito importante. Procure responder com mansidão. Terceiro princípio. Pense antes de falar. Isso aqui é muito importante também. Pense antes de falar, né? Tem um texto aqui de Provérbios 15, versículo 23, diz: dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Né? Como é bom um conselho na hora certa. Outro versículo 23 de Provérbios 15. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Como hoje faz falta isso, né? Palavras ditas sem maldade. Tem pessoas que às vezes fazem colocações para nós e essas colocações são cheias de coisas escondidas, né? De farpas e de venenos no meio dessas falas, né? Como é bom a gente ouvir uma palavra dita sem maldade. E o outro versículo 28, diz: o justo pensa bem antes de responder. Pensa bem antes de responder. Mas a boca dos ímpios jorra o mal. Né? Provérbios 15 aí nos dando orientação. Então, deixe a sua mente participar e não somente as suas emoções quando você vai conversar com alguém. Nessa questão, gente, de pensar e falar, falar e pensar, existem 4 tipos de pessoas. Não vai aparecer aqui, se você quiser, pode anotar aí. Né? 4 tipos de pessoas. Existem aqueles que falam e não pensam. Né? Talvez você, aqui eu vou citar os 4 aqui, talvez você vai se identificar em um desses 4. Né? O primeiro tipo de pessoa é aquele que fala e não pensa. Esse é o tipo de pessoa que até quando se expõe a ele o contraditório, quando se você coloca seus argumentos para ele, ele não quer pensar, porque ele já tem uma posição definida. Ele não quer refletir sobre aquilo que está sendo dito. Ele não pensa sobre aquilo. O que importa é falar. Então, esse na Bíblia é chamado de estulto. Chama isso de estultícia. Né? Então, é aquele que fala, né, e não pensa. O segundo tipo é aquele que fala e depois pensa. Né? É aquele que fala e depois ele diz: meu Deus, o que foi que eu falei? Né? É o impulsivo, né? E aqui nós temos como exemplo clássico, né, o personagem, né, bíblico que nós vimos ontem, né, o apóstolo Pedro. Extremamente impulsivo, sanguíneo, né? Então esse segundo tipo, ele fala e depois ele pensa. O terceiro tipo é o prudente, é o que a Bíblia fala aqui, né? Que é o justo, é aquele que pensa antes de falar. Então é aquele que pensa e depois fala. Esse é o prudente. E existe o quarto tipo, que é aquele que pensa e nunca fala. É aquele que pensa e nunca diz nada, né? E esse, a Bíblia, em alguns conceitos, chama isso de, uma palavra dura aqui, chama de covardia, né? É aquele que pensa, mas não fala. Né? Você sabe que desses 4 tipos, né, o nível de intensidade do conflito, ele é crescente. Né? Ele é crescente. O indivíduo que só fala e não pensa é o indivíduo que mais conflitos enfrenta.
O segundo tipo, que é aquele que fala e depois pensa, enfrenta um pouquinho mais, porque ele tem um pouquinho menos de conflito, porque ele tem a oportunidade de remediar às vezes o que ele disse, como Pedro, né? O terceiro tipo, que é aquele que pensa e depois fala, é o indivíduo verdadeiro, justo, correto. Esse indivíduo, ele também enfrenta conflitos. E o indivíduo que só pensa e não fala, normalmente não enfrenta muitos conflitos, né? Ele vive com tranquilidade porque, né, ele não fala nada mesmo, né? Então ele aceita tudo, né? Aceita tudo que vem, né? Então nós precisamos ser do terceiro tipo. Precisamos ser aqueles que pensam e depois falam, né? Esse é um princípio fundamental para resolver conflito. Vai eliminar os conflitos? Não. Se você quer não ter conflitos, então você precisa ser o quarto tipo, que é o covarde, chamado na Bíblia, né? Que não herdará o reino dos céus, né? Que diz que o indivíduo é aquele que pensa e não fala nada, fica quieto e aceita tudo. Então, aí você não vai ter conflito. Mas mesmo tendo conflito, nós precisamos ser essas pessoas prudentes que pensam e depois falam. Isso é muito, muito importante no nosso processo. E como é que eu posso ser uma pessoa assim? Como é que eu posso ser uma pessoa que pensa e depois fala? É agir, falar com a razão e não com a emoção. Nós precisamos responder com a razão e não com o coração. Muitas vezes nós entramos em conflitos porque nós respondemos a partir das nossas emoções e não a partir da nossa razão. E isso nos ajuda a sermos pessoas que pensam e depois falam. Quando nós respondemos guiados pelas emoções, na maioria das vezes, nós vamos ter que nos retratar depois. Então, meu irmão, pense antes de falar. Esse é um princípio muito, muito importante. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. No muito falar não falta transgressão, né? É uma dica muito importante aqui para nós, né? Outro princípio que nós precisamos também levar em consideração para a resolução dos nossos conflitos, né? Busque a paz nos relacionamentos. Busque a paz nos relacionamentos. É muito importante nós termos isso em mente. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 19, ele diz: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então nós temos que nos esforçar, tá? A paz exige um esforço determinante na nossa caminhada. É impossível nós termos paz totalmente e termos paz nos relacionamentos se não houver esforço da nossa parte. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 14, 19. Esforcemo-nos para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, no que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos, né? Romanos 12, 18 também diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. E 1 Pedro 3, 11 diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Então nós temos que ser pacificadores. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse que os pacificadores, eles serão bem-aventurados. E nós temos que promover a paz onde quer que nós estejamos. Tem gente que, ao invés de ser um promotor da paz, é um promotor dos conflitos. Você conhece aquele indivíduo que, onde ele está, ele cria uma confusão? Uma vez eu perguntei isso. Você conhece aquele indivíduo que, onde ele está, ele causa uma briga, uma contenda? A pessoa respondeu assim: conheço eu. Sincero, né? É assim nós, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos ali, estamos na batalha, estamos, né? E nós temos que ser pacificadores. Você tem que ser um pacificador dentro da sua casa. Você tem que ser um pacificador no relacionamento com o seu cônjuge. Você tem que ser um pacificador no relacionamento com os seus pais. Você tem que ser um pacificador onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde quer que você esteja. E na igreja.
Você tem que ser um pacificador. Tem que ser um pacificador. Isso vai ajudar nos relacionamentos. Porque as pessoas que são pacificadoras, os outros gostam de estar perto delas. Eles gostam de se aproximar delas. Agora, o indivíduo que só cria conflito, só cria contenda, é o indivíduo que as pessoas se distanciam. Então, busque a paz, né? Busque a paz nos relacionamentos. Isso é muito, muito importante. Outro princípio, muito importante também. Tenha uma visão espiritual do conflito. Aqui é muito importante também nós entendermos isso. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo está aqui a terminar de tratar de um problema de disciplina que houve na igreja, que ele começou a tratar na sua primeira epístola, de um rapaz que tinha relações sexuais com a sua madrasta, e ele na primeira epístola ele recomenda que esse rapaz fosse disciplinado na igreja. E aí então, na segunda epístola, ele dá essa recomendação. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, diz Paulo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Nós não podemos ignorar as suas intenções. Eu vi essa semana um comentarista falando, comentarista que nem crente é, e ele disse o seguinte: você sabe qual é a jogada do diabo? Sabe qual é a jogada de Satanás? É fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. Interessante isso, né? Uma pessoa que não é crente dizer isso. A estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe, que ele não está presente ali. Então, nós temos que ter uma visão espiritual dos conflitos que nós estamos envolvidos. O segredo para a vitória é conhecer a estratégia do inimigo. É saber o que o inimigo quer fazer, onde o inimigo quer chegar. Né? E qual é a estratégia do inimigo? Dividir para conquistar. Isso é estratégia de guerra. Né? Estratégia de guerra. A guerra civil norte-americana foi basicamente decidida com essa estratégia. Dividir para conquistar. Você divide o grupamento, você divide o pelotão e você conquista ele. Né? Divide o inimigo e o poder de coesão, o poder de sinergia do grupo se perde. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja. Então é muito importante nós sabermos disso. Efésios 6,12, o texto que nós conhecemos muito bem, diz que a nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais das regiões celestiais. A nossa luta, em primeiro lugar, é com as trevas. Não é com a pessoa que tem sido instrumento de Satanás na tua vida, mas é contra esse inimigo que atua através dessa pessoa. E aqui é importante nós dizermos o seguinte, que não é só incrédulo, não. Não é só incrédulo que é instrumento de Satanás. Às vezes crente é instrumento de Satanás. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, a pessoa ficou furiosa comigo. Eu? Mas Pedro foi um instrumento de Satanás. Não foi? Sim. Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro saltou na frente e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Recebeu um baita do elogio ali de Jesus. Essa foi bem gaúcha, né? Baita elogio. Recebeu um enorme do elogio. Né? E logo em seguida, Jesus começou a falar que ele tinha que morrer. E Pedro disse, não, Jesus, não vai te acontecer. Pode deixar que nós estamos aqui no controle da situação. Né? Aqui está tudo resolvido, Jesus, nós vamos bolar uma estratégia, isso não vai acontecer. E Jesus vira para ele e diz, arreda Satanás. O texto diz que Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo estava ali, ó. E tem muito crente que fica dando ouvido para o diabo. E aí depois vai na igreja, sabe? E põe isso para fora. Diante de Jesus até. Né? Bota isso para fora. Né? Então, às vezes, tem crente que é instrumento de Satanás. Dentro da igreja, na família, no trabalho. Né? E é muito importante nós entendermos que o nosso problema não é com esse crente. Não é com esse incrédulo. Nosso problema, em primeiro lugar, é com as forças espirituais malignas que estão atuando através da vida dele. Outro princípio muito importante aqui. Vamos avançar. Fale a verdade em amor. É muito importante isso.
O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Depois ele diz no versículo 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós não mentimos, não é verdade? Porque crente não mente, né? É isso? Deveria, né? O crente, ele não deveria ter parte nenhuma com a mentira. Mas você sabe qual é o momento que o crente mais mente? Dizem, quer dizer, então, essa frase não é minha. Alguém disse isso uma vez, eu achei isso muito interessante. O momento que o crente mais mente é na hora do louvor. Entrego a minha vida a Ti, Senhor. Consagro tudo que sou. Né? Sai dali e depois faz as mesmas coisas. É a hora que o crente mais mente. Às vezes nós mentimos também porque não queremos que as pessoas se aproximem de nós. Ei, meu irmão, tá tudo bem contigo? A vida dele está um caco. Tá tudo bem. Não chega perto. Né? Mantém distância. Né? Não quero que você saiba dos meus problemas. Às vezes nós somos falsos, mentimos, né? Insinuamos coisas que não deveriam ser. Né? Fazemos as pessoas pensarem. Não mentimos diretamente. Né? Viemos como uma meia verdade. Né? E aí fazemos as pessoas pensarem uma coisa que não é aquilo que de fato é. E a gente sabe que não, uma meia verdade é uma meia mentira, né? E é muito importante nós falarmos a verdade, né? E nos relacionamentos é muito importante sermos verdadeiros. Agora, nós também temos que ter um cuidado. Nós não podemos usar a verdade como uma arma. A verdade, ela tem que ser dita em amor. É muito importante isso, né? Dentro de uma perspectiva de sacrifício pessoal. Num contexto de relacionamento. Eu não posso usar a verdade como uma arma. Jorrar a verdade com raiva é uma forma de retaliação pessoal. Você não pode chegar em casa, né? E depois que ouviu isso dizer assim para sua esposa: oh, eu aprendi lá no retiro que a gente tem que ser verdadeiro. Querida, seu cabelo está horrível. Não dá, isso é uma crise, uma confusão dentro de casa, né? Então, a gente tem que falar a verdade, né? De uma forma, em amor, de uma forma que edifique a vida das pessoas, né? Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que seja boa para promover a edificação e transmita graça às pessoas. Essa verdade que eu vou dizer, ela vai edificar? Ela vai transmitir graça para as pessoas? Então eu tenho que, se não vai fazer isso, eu tenho que cerrar os meus lábios. Então, fale a verdade, mas fale em amor, querendo a edificação do outro, querendo e promovendo a edificação, transmitindo graça. Eu vou falar a verdade porque eu quero que esse indivíduo, essa pessoa cresça, eu quero que essa pessoa amadureça, eu quero que essa pessoa siga em frente, eu quero que essa pessoa seja melhor do que ela é. Sim. Não simplesmente para atingir a pessoa. Então é muito importante isso, falar a verdade em amor. Um outro princípio aqui também muito importante: seja dirigido pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, para que eu não me deixe levar pelas minhas emoções, para que eu não use a verdade como uma arma, eu preciso também, além de falar em amor, eu preciso também ser dirigido pelo Espírito. E ele continua dizendo nos versículos 25 e 26, ele diz assim: se vivemos pelo Espírito, também andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui é uma igreja madura, os irmãos aqui não têm inveja uns dos outros, né? Não, isso não acontece, né? Mas em alguns lugares acontece, né? Em alguns lugares acontece, em algumas famílias acontece, né? Em alguns círculos profissionais acontece, né? As pessoas têm inveja uns dos outros, né? Isso é fruto da carne, não é fruto do Espírito, né? Então,
Quando a verdade é dita em amor, mas ela não é dirigida pelo Espírito Santo, ela pode ser dita no momento impróprio. Então é muito importante isso, ser dirigido pelo Espírito para falar a verdade em amor no momento certo. É o Espírito que vai te conduzir, é o Espírito que vai te dirigir, é o Espírito quem deve dirigir as nossas palavras. Quando somos dirigidos pelo Espírito, nós podemos ter a certeza do sucesso do resultado, mesmo que no momento não pareça. Mas eternamente o resultado virá. E ser dirigido pela carne ou pelo Espírito vai determinar a solução de um conflito ou não. Nós temos que ser espirituais. Sabe que lá na nossa igreja, o pessoal fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de igrejas pentecostais e igrejas tradicionais, né? E os batistas são sempre vistos como tradicionais, apesar de a nossa igreja vir de um ramo, né, avivado lá do Brasil. Nós somos vistos muitas vezes como crentes tradicionais, né? Mas eu sempre digo isso para o pessoal lá na igreja. Nós não temos que ser pentecostais nem tradicionais. Nós temos que ser espirituais, né? O crente tem que ser espiritual, né? Não importa, né, o rótulo que você queira assumir, né, ou o rótulo que a igreja assume. Eu não sei qual é o rótulo aqui, pastor, mas nós temos que ser espirituais. Espirituais, né? E isso é determinante na questão do conflito. E a espiritualidade, ela se manifesta não somente através de sinais, prodígios e maravilhas. A espiritualidade se manifesta através de um viver santo. Viver santo na presença do Senhor. E esse viver santo é descrito ali em Gálatas 5, 22 e 23, que são as virtudes do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Não adianta o indivíduo profetizar, falar em línguas, né, sapatear e tudo mais, e chegar em casa sapatear também por outras coisas. Não adianta, né? A espiritualidade se manifesta num viver santo, né? Ser dirigido pelo Espírito é determinante na nossa caminhada. Gálatas 6, 8, o apóstolo Paulo diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E último, meus irmãos, último princípio: decida perdoar sempre. Isso é muito importante. Nós temos que perdoar sempre. Não há outra alternativa para o crente. Nós temos que perdoar sempre. Tá? E aqui ele diz em Efésios 4:32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você sabe que a falta de perdão é um pecado que não tem perdão. Jesus disse: se vocês não perdoarem as suas ofensas, o Pai Celeste não perdoará as suas ofensas. Primeira vez que eu li isso, eu pensei assim: puxa, mas Deus parece um Deus de retaliação, né? Que se você não perdoar, eu também não perdoo o seu pecado, né? Aquela coisa, né? Depois eu fui refletindo sobre isso e fui entendendo, né, que a falta de perdão, ela é um pecado. E o pecado, para ser perdoado, precisa o quê? Arrependimento, que é metanoia, mudança de mente, mudança de direção, né? Arrependimento, eu preciso me arrepender e mudar de direção, ou seja, deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo. Então o indivíduo, por exemplo, que mente, tá? Ele decide que isso é pecado na vida dele. Ele se arrepende, ele diz: eu vou mudar, eu vou parar de mentir. O indivíduo que não perdoa, e o não perdoar é um pecado, quando ele se arrepende, qual é a atitude que ele tem que ter? Perdoar. Então, se o indivíduo não tem arrependimento, né, se isso não acontece na vida dele, o Pai Celestial não pode perdoar. Quem não perdoa não pode ser perdoado pelo Pai Celestial, não porque Deus é um Deus de retaliação, mas porque este indivíduo não se arrependeu ainda. Então é muito importante nós nos arrependermos da falta de perdão.
e colocarmos isso diante do Senhor. O perdão, ele independe dos sentimentos, é um ato de obediência fruto de uma decisão racional. Às vezes eu ouço, no meio cristão, as pessoas dizendo assim, eu ainda não estou preparado para perdoar. Eu ainda não consigo perdoar. O que o indivíduo diz? O que o indivíduo quer dizer com isso? Que as suas emoções não estão prontas ainda. Ele sente aquela tristeza no coração, sente aquela coisa ruim em relação ao que aconteceu, então ele diz, ainda não estou preparado para perdoar. Os crentes confundem e acham que o perdão tem a ver com isso, com a eliminação dos sentimentos ruins relacionados com aquele problema. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Isso não está na Bíblia. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar independentemente do que nós nos sentimos. E à medida que nós tomamos a decisão de perdoar, e perdoar sempre, o que vai acontecer? Deus começa a trabalhar nas nossas emoções. Deus começa a trabalhar nas nossas emoções e a gente começa a ter perspectivas diferentes sobre a situação, sobre a pessoa que está envolvida na situação. O Senhor começa a curar. Mas é a partir do momento que eu tomo a decisão de perdoar. É a partir desse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar em mim, porque eu fui perdoado pela minha falta de perdão. Então, às vezes os crentes pensam assim, não, eu tenho que me curar emocionalmente para depois perdoar. Ou seja, você quer ficar curado para depois tomar um remédio? Não faz sentido. Eu tenho que tomar um remédio para ficar curado. E a cura para essa tristeza é o perdão. É o remédio amargo que nós temos que tomar. E aí o que nós temos que fazer então? Você tem que falar, você tem que chegar diante de Deus, se coloca diante de Deus e dá nome aos bois. Coloca diante de Deus e diga, Senhor, pela fé, em nome de Jesus, eu perdoo o fulano, dá um nome, diante de Deus, eu perdoo por ter me feito isso. Coloca isso diante de Deus, verbaliza isso, para que os principais e contestais ouçam. Verbaliza isso, coloca isso. Né? É muito importante nós termos essa posição. Pela fé eu perdoo. E diga o nome da pessoa. Mas quando você diz o nome da pessoa, né, diante de Deus, você verbaliza isso em ato de obediência e diz o que ela fez contra você. O céu se abre, meu irmão. O céu se abre, as coisas acontecem, você vai ver coisas gloriosas acontecendo, até a tua perspectiva sobre a pessoa vai mudar. Você pode também usar uma outra estratégia. Ore pela pessoa. Ore por ela. Senhor, né? Pesa a mão sobre esse infeliz. Não. Faz que nem Davi, quebra os queixos, né? Salmos imprecatórios, né? Destrói, desbarata, né? Que não haja descendência dele, né? Não é isso, meu irmão. Orar para que Deus faça uma obra na vida do infeliz, né? Sabe por quê? Porque quando a gente pede, e Jesus disse isso, né? Abençoar aqueles que nos amaldiçoam, né? Quando a gente faz isso, é impressionante. É difícil você odiar uma pessoa e orar por ela ao mesmo tempo. É muito difícil. Muito difícil a gente orar por alguém e ao mesmo tempo ter ódio dela. Então é um exercício muito bom de ser feito, né? Porque se a gente não faz isso, a gente fica sentindo aquela ofensa e aquele crime que foi cometido contra nós. Você já ouviu falar da palavra ressentimento, né? Muitas pessoas têm isso. O que é ressentimento? Ressentimento é você ressentir. Assim como recomeçar, é você recomeçar, né? Começar novamente. Então, quando você ressente, você tem ressentimento, é que você sente novamente a ofensa. E é o que acontece. Quando o indivíduo não perdoa, toda vez que ele lembra da ofensa, ele sente aquilo. Toda vez ele sente aquilo. Ele lembrou daquilo, ele não perdoou ainda. Ele lembra daquilo, ele sente novamente a ofensa. A rejeição, a mágoa, a humilhação que sofreu, ele sente tudo aquilo novamente. E aí, sabe, quando você tem um machucado, e aí bate em cima do machucado,
depois bate em cima de novo, depois bate em cima. Né? Aquilo vai se tornar uma ferida problemática. E sabe qual é o nome que a Bíblia dá para isso? Amargura. Amargor. E aí está cheio de crente amargurado. Está cheio de crente amargurado que não se liberta das suas feridas porque não perdoa, não verbaliza pela fé, quer que as emoções sejam restauradas primeiro para depois verbalizar pela fé. Perdoar é uma obrigação sua. Amém. É uma obrigação minha. Não é opção. É o mandamento do Senhor. O perdão é o mandamento do Senhor. Ontem nós falamos do amor, né? O amor ágape, que se manifesta para Deus, mas se manifesta para o próximo também. E lá em 1 Coríntios capítulo 13, capítulo que até os incrédulos conhecem, né? O amor que aparece ali é o amor ágape. E diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor. Os conflitos relacionais muitas vezes são impulsionados por conflitos emocionais não resolvidos. Muitos conflitos de relacionamento são oriundos de conflitos emocionais que o indivíduo tem que ele não resolveu. E aí isso se manifesta nos seus relacionamentos pessoais. É por isso que Tiago diz, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. É muito importante, o perdão cessa a guerra. Nós temos que amontoar, que nem diz o apóstolo Paulo, amontoar brasas vivas sobre a cabeça das pessoas com quem nós temos dificuldade de relacionamento. Precisamos fazer isso. Deus espera isso de nós. Amém. Talvez você esteja envolvido em algum tipo de conflito de relacionamento, seja com o seu cônjuge, problemas no casamento, seja com seus pais, ou com seus filhos, com um colega de trabalho, ou com um vizinho, seja com quem quer que seja. O fato é que nós temos que buscar uma solução de uma forma sincera e saudável para isso. Não adianta você fazer de conta que isso não existe. Isso só vai piorar. E para que você possa recomeçar, para que você possa ir adiante, você possa seguir em frente com os seus projetos, é muito importante que você também recomece nos seus relacionamentos. Recomeçar no casamento é muito importante. É muito importante. Recomeçar no relacionamento com os pais, com os filhos, é importante também. Não está nada perdido. Não está nada perdido. Deus pode restaurar. Deus pode transformar. Deus pode transformar esse relacionamento. Agora, você tem que estar disposto a isso também. Você tem que contribuir para isso também. O Senhor Jesus deseja que vivamos em unidade com as pessoas. Tem um texto que é a oração de Jesus, lá em João capítulo 17, versículos 20, 21, 22, 23. Ele estava prestes a ser preso, sentenciado, morrer e ressuscitar. Um pouco antes, então, ele ora para os seus discípulos e ele diz: minha oração não é apenas por eles, ou por estes que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim no futuro. Né? Nós, Jesus orou por mim e por você. Eu rogo por aqueles que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. E nós estamos aqui porque os apóstolos pregaram essa mensagem. Essa mensagem tem sido pregada séculos após séculos. E chegou até nós. E essa oração chega até nós hoje, aqui nesse lugar. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados
a plena unidade. A plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. A plena unidade. Deus pode dar a plena unidade para uma igreja. Deus pode dar a plena unidade para uma família. Deus pode dar a plena unidade. Jesus orou por nós, orou por você, orou por mim, para que nós tenhamos a plena unidade. Amém.